Sejam bem-vindos a mais um episódio Badalando Podcast em série especial Badalando Aracajueiros, diretamente aqui da praia, né? Aqui no Ancora Beach, primeiro bar aqui já chegando nessa reunião aqui da rodovia José Sarney, né? Um pouquinho antes da BB e falar sempre desse tema que vocês sabem que eu adoro, que é economia criativa, cultura sergipana. E os convidados de hoje estão convidados especiais, convidados de peso para falar sobre uma categoria, uma linguagem artística que deixa os nossos olhos mais abraçados, deixa os nossos olhos mais amorosos, né, com o trabalho deles. Mas antes de eu chamar aqui os meus convidados, eu queria, né, já fazer os primeiros agradecimentos, né, não esquecendo da Prefeitura de Aracaju, através da Funcaju, né? Esse projeto foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, né? Da Prefeitura de Aracaju, junto com a Funcaju, em parceria com o Ministério da Cultura. Então, muito obrigado aí, esse conteúdo está sendo apoiado, né, por essa iniciativa. E agradecer também os nossos apoiadores, a Thumb Story, né, que está aqui, ó, com esse óculos preparadíssimo para o verão. Então, diversas opções, você pode lá no Instagram, @ThamStory, e esse óculos pode chegar na sua casa da maneira mais confortável possível. Também a Cacto Centro de Treinamento, né, que cuida aqui da minha parte física, saúde mental, enfim, toda uma estrutura e uma metodologia para que você possa estar em dia, né, com toda a sua parte física e mental. E também, eu não posso esquecer, a Badalando, né? Toda essa estrutura, qualidade de imagem, qualidade de som e diversas soluções, seja na parte de eventos, seja na parte da música, direito autoral, para gravar, né, sua música, registrar, fazer o seu conteúdo audiovisual, enfim, uma infinidade de soluções você pode encontrar na Badalando, beleza? Bom, dados os recados, eu queria apresentar para vocês os meus convidados de hoje. E se prepare, hoje o papo é artes visuais e eu tô aqui nada mais nada menos com Antônio da Cruz, que é natural de Maruim, né, radicado em Aracaju. Ele tem 68 anos de idade, mas parece um menino, velho. Tá quase da minha idade aqui. E ele tem 50 atividades artísticas. Ele é cenógrafo, produtor, ativista do Fórum Permanente das Artes Visuais e membro da Academia de Letras de Aracaju. Então, o cara aqui não é brincadeira. Teve atuação destacada no Conselho Estadual de Cultura por 5 anos. E também aqui comigo o Kobe. Não é o jogador de basquete, mas é o Kobe Sergipano, que ele é grafiteiro, artista visual aqui de Aracaju. Iniciou no grafite em 2009, né? Em 2012 integrou no curso de design gráfico da UFES, né? E traz influências de ilustração, games, HQs em seus trabalhos, marcado por cores vibrantes e traços lúdicos, né? E você pode ver trabalho deles espalhado aí pela cidade. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao Badalando Podcast. Uma honra estar batendo esse papo com vocês. Obrigado, David. É uma grande satisfação estar aqui e vamos lá, vamos ver o que é que vai rolar aqui nesse bate-papo, né? Fazendo uma pequena correção, são 50 anos de atividade artística. 50 né? anos, é verdade. 50 É porque anos. você com essa cara de menino, pô, eu não consigo. Eu disse, cara, 50, você parece quase da minha idade, pô. Tem o cabelo branco igual a você. Obrigado. E aí, Kobe? Obrigado, Obrigadão. cara. Obrigado por estar aqui, né? Vamos desenrolar aí, porque aí pra mim também é um aprendizado, né? É uma honra estar aqui ao lado desse artista aqui. Vamos aprender hoje um pouquinho mais, né? Não, eu que vou aprender e nossa audiência também vão aprender. Veja, nossa provocação aqui no podcast, né, é falar sobre economia criativa e falar sobre cultura, né, e trazer sobre esse viés de como a nossa cidade de Aracaju, ela é frutífera na quantidade de linguagens, né, no exercer cultural, mas que ainda as pessoas tendem a não dar o devido espaço que merece, a não entender de fato que o nosso trabalho, de fato, é um trabalho profissional. E aí eu já queria que, Cruz, antes de a gente aprofundar no papo, que você falasse um pouquinho com suas palavras, obviamente fiz um resumo básico, né? Um pouquinho da sua atuação,
das formas que você traduz as suas inspirações em arte? Pois é, desde criança, né? Eu venho produzindo arte. Claro que isso só vai acontecer como um profissional na década de 70, né? Imagina que eu nasci em 56, lá por volta dos 5 anos, tive o primeiro contato vendo uma pessoa desenvolver modelando uma figura humana, e aquilo me fascinou. Mas certamente o contato com os livros foi que me fez ver o quanto as palavras, tanto as palavras quanto as imagens eram importantes. E certamente fiquei fascinado, né? Lá por volta dos 10 anos, já fazia retratos, atendia as senhoras católicas fazendo chamadas promessas, que são como se diz, os ex-votos, né? Fazia aquelas imagens e aí, quando chega em 75, eu participo da primeira exposição coletiva. Bem, lá para cá, foi produzir muita pintura, mas em 98, 89, melhor dizendo, 89, eu comecei a me envolver com esculturas em aço. Então, que popularmente as pessoas conhecem o ferro, mas o ferro é um material que é pouco útil, do ponto de vista prático. Então, o aço é a liga do ferro com o carbono. É a maleabilidade que permite trabalhar bem o aço. Então, hoje eu tenho várias esculturas espalhadas pela cidade. São esculturas, inclusive, de grande porte, de 2 metros a 5 metros. Então, são esculturas que chamam a atenção, né? A mais conhecida é aquele casal de Garis e Margaridas que tem ali na Avenida Heráclito Hollenberg, né? Próximo à empresa Torres, que faz a limpeza urbana. Então, aquele certamente é mais popular, né? Porque tem visibilidade, está numa avenida onde o trânsito é intenso. Mas, assim, estou desenvolvendo gravuras em metal e os efeitos são muito interessantes. Nesse momento estou com a exposição em São Cristóvão, na galeria Vesta Viana, né? E fica na praça principal. O acesso é livre, as pessoas podem ver. Está lá até o dia 23 de março. Tá? Coisa boa. Kobe, um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua arte. Queria que você falasse um pouquinho pra gente já conhecer, a audiência já conhecer um pouquinho do seu trabalho. Vamos lá. Como foi citado aí, né? Comecei em 2009, mas minha fissura era mais por letras nas ruas, né? Então, minha inspiração de início veio de capas de álbum de rock, né, que via aquelas letras diferentes. Aí eu começava a fazer, não entendia sobre o que é tag, né, que é meio que um codinome que o artista usa para o nome artístico, né? Mas aí, em 2012, logo quando eu entrei na UFES, que aí eu fui conhecer de fato o que tem no mundo da arte, né? Estudando história da arte, estudando ilustração, projetos que envolve a parte digital, né, como games. Ali fui vendo o trabalho de artistas diversos, né? Não só no Brasil, como artistas do mundo todo. E aí fui tomado por muita inspiração, né? Em 2012 ainda era possível encontrar revistas, né? Na época tinha a revista Zup, que tinha vários trabalhos ali de grandes designers do Brasil. E isso foi tomando, né, por mim como referência para trabalhos. Mas o que eu sempre gostei foi que, quando criança, eu começava desenhando anime, né? Sim. Todo mundo acha que quer assistir o Dragon Ball. Já tentou fazer alguns dos personagens, né? Sim. Ali, aí sempre tinha um colega que dizia, pô, faça o meu também, aí, né? E no início também, quando dizia, poxa, você faz desenho, né? Faça aqui na capa do meu caderno, tá? Como eu estudei em escola pública, a maioria tinha, né? Sim. A capa do caderno ali riscado, com grafite, seja uma letra, tal. Mas em 2014 em diante foi que eu comecei assim, a ter uma percepção diferente de arte e eu passei a investir, né? Eu recebi um salário, eu peguei metade do salário, na época era R$ 1.000, eu acho que comprei tipo R$ 500 de lata. A lata na época saía R$ 10, R$ 15, né? Hoje já tá o dobro disso. Ali eu já vi uma opção de cor. Não sabia
muito, né, na base de cor que usar, e pegava verde com preto, com marrom. Saía misturando. Misturando ali. E às vezes não seguia muito tipo uma paleta. Se for azul, pegar tipo um azul mais escuro, um tom médio, um tom mais claro, até chegar no branco, né? E aí já comecei a ter um trabalho diferente. Agora, Kobe, só para entender, o Cruz trouxe também, ele começou, né, fazendo as ilustrações, as gravuras, né, tal. Depois chegou para o aço. Você começou desenhando, né, caneta, grafite e tal. E aí, quando é que você vai para grafite tinta? Assim, qual foi o ponto que você, poxa, vou começar a fazer isso numa parede? É, assim, por meu pai ter sido militar, né? E ter nascido em lar cristão, eu fui um cara criado mais preso. Só tinha visão ali do bairro. E eu morava num bairro que era mais tradicional, não tinha, né, muito isso. Aí eu lembro que em 2007 eu fui estudar no Colégio Ateneu. Pronto, aí centro já tinha muita coisa, pichação, já tinha alguns trabalhos de grafite aí, a galera da antiga. E aí eu comecei a ver, disse, meu irmão, acho que isso aí é feito com spray. Aí, pronto, aí mas meu primeiro trabalho assim, primeira experiência, não usei nem trabalho, experiência foi com tinta de cal mesmo, e coloquei corante lá no poste, e tentei fazer um personagem de Dragon Ball no poste de casa. Deu certo? Rapaz, deu muito certo não, né? Mas meu pai me apoiou. Minha mãe, você vai fazer isso aí, o povo vai achar que você tá pichando. Aí, tá pronto, até conhecer, tipo, uma tinta de qualidade melhor, né? Uma tinta acrílica, um látex. E aí já ia evoluindo, até chegar no momento de pintar só de spray, né? Aí o trabalho ganhou outra vida, né? A gente sempre tem uma discussão muito grande, assim, isso pela sociedade no geral, quando se fala da profissionalização versus o fazer por amor, né? Ainda existe a ideia que a arte visual pode ser produzida apenas por paixão, né? E hoje, né, vocês estão aqui enquanto profissionais, enquanto expoentes, né, dentro do estilo, né, da vertente de cada um atua aqui. E aí eu queria que vocês falassem como é que vocês equilibram isso, sobre essa questão da paixão de vocês de produzir, mas também de mostrar para o público que vocês têm, e obviamente muitas pessoas admiram o trabalho de vocês, sobre essa questão do profissionalismo, né, de como vocês vivem de fato do seu fazer artístico, começando por Cruz aí. Pois é, a gente sabe que tem custo na produção. Então, é o primeiro ponto a considerar, né? Então, tá, alguém pode, ou muita gente faz, arte por diletantismo, para mostrar aos amigos. Geralmente, muitas vezes as pessoas começam assim, né? Faz por curiosidade, por experimentar, por querer conhecer as técnicas, tá. Mas chega um ponto que você diz assim, não, isso aqui tem um custo, eu vou começar a, digamos assim, trabalhar para que haja a compensação financeira e para que eu possa, então, continuar produzindo, né? Se você tem uma outra atividade que ajuda a pagar as contas, tudo bem, é uma coisa normal hoje em dia, porque, veja, os artistas que se destacaram, por exemplo, no período do Renascimento, eles tinham lá os mecenas, né? Tinha a igreja, tinha os nobres, tinha a burguesia. Com o tempo, essa coisa foi desaparecendo, a ideia do mecenas. No Brasil, o mecenas é o Estado, o principal mecenas é o Estado. E daí que a gente precisa das leis de incentivo, porque da mesma forma que o Estado financia a produção agrícola, ela pode financiar a exportação e importação? Pode. Pode financiar, eu estou dizendo, Sim. subsidiando. Né? Dizendo assim, ó, você não vai pagar imposto, ICMS para produzir soja. O governo paga no seu lugar. O governo federal vai pagar os governos Ou ele estaduais, viabiliza, né, né? por um custo A menor. importação, o governo baixa a alíquota, faz empréstimo a juros baixíssimo, com um prazo enorme, elástico para poder pagar. Então, se o Estado faz isso com outros segmentos, por que com a arte não pode fazer? A produção da arte é importante, por quê? Porque a gente sabe que... E essa frase eu vi, inclusive, como uma frase no muro, né?
Onde não há cultura, a violência toma conta. Com Em certeza. síntese. Com certeza. Em outras palavras, ele diz isso. Mas é Então a gente exatamente sabe isso. que hoje a psicologia, e aí tem que render graças a Anice da Silveira, que ela usou a arte e o afeto para tratar pessoas com problemas psicóticos. Então, a gente diz que a arte salva. Quantas pessoas eu conheço que buscaram um ateliê para fazer arte como terapia? Exatamente. E essas hoje a arte pessoas- tem essa função terapêutica, né? Então, a arte salva por vários aspectos. Além do mais, inclusive, né, a gente tem muitas vezes a necessidade de falar da importância da cultura sob o ponto de vista da economia, porque para muita gente, os gestores, principalmente os conservadores, não tem jeito, a gente tem que falar dessas pessoas conservadoras, que não compreendem a dinâmica da cultura, né? E acha que a arte é coisa de vagabundo, que a arte é só para gente que não tem o que fazer. Né? Existe um preconceito muito grande Esse ainda, preconceito faz com que essas pessoas, inclusive, não adotem o sistema de cultura, né? Não criem o sistema de cultura nos municípios. E foi esse o grande fator dificultou da não instalação do sistema de cultura nos municípios. Ô Cruz, e pegando um gancho aí de umas coisas que você falou também, que me gera muita curiosidade no mercado de vocês. Por exemplo, a partir do momento que você tem uma inspiração, né, e você pega essa inspiração e materializa, né, numa obra de arte, como você pensa na precificação disso para que as pessoas realmente possam ter acesso e tal? Porque eu acho que é uma dificuldade, eu vejo também, muito grande, né, dos fazedores de cultura, dos artistas, de também ter um ponto de partida para você precificar, né? E quando a gente fala em profissionalismo, né, passa muito por isso. Como é que você faz isso no seu fazer artístico? Hoje eu tenho uma tabelinha, uma tabelinha que diz assim, ó, bem, aqui eu tenho o meu tempo de criação, a concepção da obra. Esse é o aspecto mais subjetivo. Perfeito. Porque você quantificar isso, para você precificar isso, é muito complexo. Mas aí eu digo, bem, aí tem um fator que é importante, a sua visibilidade alcançada naquele momento. Perfeito. Você é um artista que agrega o seu nome, a sua assinatura, agrega valor à obra, as pessoas que adquirem sua obra, elas sentem importância no seu nome, na sua assinatura? Tá, então isso aqui tem um valor. Perfeito. Tá? E aí eu tenho uma estimativa de como fazer. Fora isso, tem o tempo levado para produzir. Tempo é dinheiro, a Com gente sabe, certeza. né? E é um aspecto muito importante em termos de você quantificar um trabalho, né? Você quantificar e qualificar um trabalho, a questão do tempo que você leva, isso é muito importante, que você vai ocupar. Veja, eu trabalho com escultura. Escultura, eu não faço uma escultura de 5 metros em uma semana. Curiosidade, uma Né? escultura dessa de 5 metros leva quanto Pois tempo eu assim posso pra fazer? levar de 5 meses a 2 anos. Caramba. Depende do... Ah, mas aqui lhe deu mais trabalho, assim, demorou quanto tempo, assim? Olha, A campeã, assim, de veja, tempo. essa escultura que eu falei que é a mais popular, porque as pessoas, inclusive, eu já vi espanto do espírito. Ah, eu não sabia que era artista sergipano que teria feito aquela obra. Eu achei que o artista era de outro lugar e ele já estava morto. Eu acho interessante isso. Porque as pessoas, quando vê uma obra de porte, primeiro o pré-julgamento é que artista sergipano é incapaz de fazer, né? E depois que, por estar naquele lugar há muito tempo, o artista já faleceu. Não é o caso, né? Então, veja, o tempo é um fator importante e o material gasto. Sim. Então, veja, tem a concepção, o tempo levado e o material, né? Porque aí você tem a questão de logística. Eu vou comprar material onde? Em São Paulo. Veja, o material que eu uso hoje, as lojas, por conta do fechamento da Petrobras, aqui, muitas lojas de material fechou. Sim. Vendia o material que eu consumo, que eu uso. Quer dizer,
o suporte da minha obra, né? Então, eu compro em São Paulo. Então, essa questão da logística eu levo em consideração no tempo. O custo em termos de tempo e o custo financeiro desse transporte. E as pessoas acham que é só fazer uma escultura, né? Eu acho bacana quando eles dizem, artista é vagabundo que só vive dependendo da Lei Rouanet. Eu acho interessante isso. Tudo vagabundo e só vive pendurado nas tetas do governo, é o que dizem. E aí você vê em todo só nesse processo que você falou rapidamente, quantas habilidades, fora o fazer artístico, você precisa ter para viabilizar a realização de uma obra de arte dessa, né? E aí, para eu pegar também aqui de Kobe, como é que você chega também, né, no aspecto do profissionalismo que a gente fala? Acredito também que tenha sido um grande desafio você chegar nessa questão de como precificar o seu trabalho, né? Como foi que você se adequou e qual foi as suas táticas que você pôde fazer para, tipo, ó, eu vou definir o meu trabalho, o custo do meu trabalho assim, assado e tal. No início todo mundo começa fazendo por amor, porque a gente não entende que aquilo ali pode ser precificado, né? Não pode se vender a arte ali. Aí a gente começa fazendo por amor, a gente começa investindo tempo, né? Que é o que a gente vai ter quando não se tem dinheiro, mais tempo e dedicação ali. Até a gente poder investir num material melhor e a gente começa cobrando barato. Até a gente entender o porte do que, a proporção do que a gente está fazendo. Hoje eu digo que o cliente ele não está só comprando uma obra, ele também está comprando experiência. Eu não vendo apenas um grafite. Estou vendendo que sua loja, ou sua casa, o ambiente que for ali, vai ser um ponto de referência. Exatamente. Porque o grafite, ele tem um impacto muito grande. Ali você é bombardeado por muita informação, né? Você vê ali busdoor, outdoor, propaganda na parede de, sei lá, Moura, não sei o que, tal, aí aquelas pinturas na da parede. vida também. Isso. Aí chega o grafite, independente da estética, né? Mas aí chama atenção nos olhos, ele atrai a sua atenção. E eu até citei no meu trabalho de TCC, né? Que o grafiteiro ele tem que ter responsabilidade com o que ele expõe na rua, né? Porque muitas vezes nós preponderamos achando que tudo que colocarmos ali vai ser entendível para as pessoas. Mas não é bem assim. Às vezes só representa um estado emocional que está ali. Tristeza, alegria, né? Então, entendendo isso, aí já comecei a ver, anotar no papel, né? Fiz um curso no Sebrae aí para entender melhor como funciona, né? Então, eu coloco tipo o tempo, né? A questão da criatividade, os materiais que vão ser feitos, locomoção, entendeu? Tudo isso vai ser colocado para chegar no valor. Né? Tipo, se for um lugar muito alto, né? Que depende de uma estrutura para você subir e tudo, né? Tem até um risco, né, de periculosidade também ali. Confesso até que eu tenho medo de altura, mas na hora da pintura é só não olhar para baixo, eu só fico olhando a parede, a referência ali. Mas, porque a arte é assim, né? Você vai fazendo, você tem que amar o processo. Você tem que curtir o processo. Você é olhando ali para referência, para a parede e vai fazendo. Aí tem oportunidade, se for lugar alto, né? Você desce, vai olhar de longe para saber se está indo tudo certo, né? Porque, tipo, meu trabalho, como um trabalho, vou dizer assim, autoral. Então eu sei como tá ficando. Já quando eu parto para um trabalho de realismo, às vezes você tem que copiar apenas uma mancha ali. E a gente fica sem entender. E essa mancha quer dizer o quê? Só faça. Só faça. Reproduza como realmente está ali. Quando você vai olhar de longe, aí você entende. Caramba, isso aqui é o que dá um volume, é o que dá um brilho, é o que dá um formato, né? E a arte tem muito disso. O papo tá incrível e fique aí porque ainda tem a parte 2 e eu quero você comigo para acompanhar tudo que a gente tá falando aqui, ó, diretamente da praia.